Olá, estamos aqui com mais um episódio do Pode Voar. Isso mesmo, um podcast que é preparado para você, para o seu desenvolvimento da sua inteligência emocional e para você também aprender, se inspirar, como eu tenho prometido, com mulheres maravilhosas. E hoje não poderia ser diferente, eu trouxe uma amiga e ela tem uma frase que todas as vezes que ela encontra alguém que é muito especial ou que ela considera especial, ela fala assim: eu quero ser sua amiga para sempre. Minha amiga, a Marielle, pastora da Rema de Colubandê, ela vai se apresentar para vocês, ela vai falar tudo o que ela faz hoje, né? O que ela tem estudado, o que ela tem se formado, um pouco. Eu quero que você chegue já. Quero dar boas-vindas, dizer que você é maravilhosa e sim é uma das mulheres que me inspiram. E eu quero que você se apresente, né, para quem está aí nos assistindo. Ó, que coisa linda. Gente, eu sou Marielle Vargas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai estar nos ouvindo, nos assistindo, mas é um prazer estar aqui, poder falar para vidas, falar para pessoas, falar para mulheres e saber que nós vamos acrescentar na vida de alguém. Sim. Tenho 53 anos, amo viver, amo a vida, amo as cores e estou muito feliz de estar aqui. E falar de cores é nítido, né? A pessoa, a Marielle tem uma característica, né? A gente diz que ela é a amiga da paleta, a rainha da paleta. Ela decide a paleta dos nossos encontros, dos nossos eventos. Isso é maravilhoso, ter alguém que de alguma forma está sempre acrescentando algo. Porque, na verdade, amiga, a gente valoriza grandes feitos e a gente se perde desses detalhes que são tão cuidadosos, igual você tem com a gente. Para você, quando você cuida de uma paleta, de um detalhe de um evento, já estamos falando aí da sua vida, né? Como que você se sente? Realizada. Eu vou falar por quê. Desde nova, eu gostava de desenhar moda, fazer riscos de roupa, de moda. Então eu sempre tive esse olhar para a questão de se arrumar, de combinar cores. E é algo meu. Deus me deu, glória a Deus, aleluia, amém. E eu fui fazer um curso, uma prova para fazer um curso. E eu não passei nessa prova, eu tinha 16 anos. E aí, eu, muito enfiada na igreja, dentro da igreja, eu deixei isso pra lá. Mas sempre gostei de me arrumar, de combinar as coisas. Assim, eu não sou a pessoa que... eu sou a pessoa que ando na moda. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que visto o que eu quero, que eu me sinto bem. Eu faço a minha moda. Eu faço a minha moda. E esse olhar, de olhar e falar assim, ó... coloca isso. Não, mas isso aí não combina comigo, isso aí combina com você. Coloca. Porque às vezes a gente olha e fala assim, não tem nada a ver comigo. Mas quem já tem esse olhar, e graças a Deus eu tenho, coloca, experimenta. E eu vejo que as pessoas que têm experimentado têm vivido uma outra coisa. Uma outra experiência. Uma outra experiência. Deixa eu só te falar uma coisa nisso. Há muito tempo eu queria montar uma loja. E por conta disso mesmo, de ver as mulheres, as pessoas assim, bem arrumadas, elegantes. E eu montei uma loja na nossa igreja. E aí, quando eu coloquei na primeira semana, a mulherada olhava assim e falava: tudo a cara dela. Não tem nada aí que combine que comigo. Que pareça comigo. Aí eu falava assim... pega isso aqui, coloca e vai na frente do espelho.
Gente, parecia programa de TV. Sim. Quando elas chegavam na frente do espelho, o olhar, a expressão era, mas como assim? Eu jamais colocaria isso. E eu coloquei, deu certo, fiquei bonita, fiquei bem. Sim. E eu vi o sorriso, a alegria. Eu falei, opa, opa. Tem algo aí especial. E fico feliz e realizada porque houve um tempo que eu e Luiz, a gente foi levado, né, direcionado a ir para um lugar onde eu me sentia muito mal de ser essa pessoa das cores, de colocar as coisas. E o pessoal mais simples, mais humilde. E eu falei assim, pô, tá tudo fora do contexto. Eu estou fora desse contexto. Aham. E aí eu, pensando, falando com Deus, falei, eu vou mudar. Eu vou ser mais simplesinha, eu vou me arrumar menos. E aí, glória a Deus que o Espírito Santo falou comigo, Marielle, eu não quero que você mude. Eu quero que você continue sendo quem você é, porque através de você, muitas mulheres vão sofrer mudanças. Sim. Elas vão te olhar e vão desejar melhorar. Sim. E é isso que eu tenho visto acontecer ao longo do tempo. Só que agora, nesse tempo, tá muito mais forte. Sim. Não tem aquela coisa de realmente você olhar a sua volta e falar, quando eu conheci fulano, Não era assim, não. Era mais simplesinha. E tem uma coisa que eu sempre falo. Esses dias eu tava lá na loja e uma moça falou assim, eu vim buscar essa peça. Aí eu falei assim, tem como você colocar aquele conjunto ali pra eu tirar uma foto pra postar? Ela, Deus me livre, ela me chama de tia, Deus me livre, tia. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu falei assim, coloca. Faz uma publi pra mim. Coloca. Aí ela, não tem? Pegou por obediência. Daqui a pouco vem ela assim, eu não acredito. Eu não acredito. Aí eu falei, não acredito o quê? Que você colocou e ficou linda? Até você está surpresa? Ela é isso mesmo. E a questão da roupa, você falou algo muito importante da moda, né? Não é andar na moda, é você vestir de fato o que você gosta, né? Você pega a roupa, independente de época, porque tem roupa também, peças que são atemporais, mas é você olhar e falar assim, isso aqui tem a ver com a identidade, com a minha identidade. Mas também é uma forma de manifestar autocuidado, né? Autoamor. A hora que você toma um banho, passa um creme, um perfume e escolhe o que você vai vestir, né? Parece que é uma coisa muito descuidado ou falta de zelo. A hora que você fala assim, qualquer coisa serve. Agora, a hora que você pensa, né? Eu vou com essa peça, vou levar essa sobreposição. E as mulheres precisam disso, né? De alguém que seja essa influencer, né? De, tipo assim, você não precisa se vestir como eu me visto, não precisa colocar os acessórios que eu gosto, mas é possível melhorar, é possível avançar nesse sentido de autocuidado, além daquilo que a gente já fala, né? E como que você se sente? Você já falou realizada. E na verdade hoje, Marielle, você é uma influência para muitas pessoas, principalmente mulheres, em várias áreas, né? A gente citou a questão da roupa, do se vestir, o brinco, né? A rainha da paleta, aquela que organiza. Da paleta e dos acessórios. Faz as fotos ficarem mais harmoniosas. Mas o que eu tenho percebido, nas vezes que eu tenho me encontrado com você tem sempre uma palavra muito assertiva. Você tem sempre uma palavra que vai de encontro à necessidade, principalmente das mulheres, né? E aonde que você encontrou esse caminho, assim? Como que começa isso na sua vida? Eu costumo dizer que eu sou muito desligada para algumas coisas, mas para outras eu sou muito antenada. E sou uma pessoa observadora. De repente, o que muita gente está observando, eu tô totalmente desligada. Mas para algumas coisas, não tem aquela coisa, peguei, eu tenho isso.
uma coisa, um detalhe, eu peguei e já li o negócio. Então, eu chamo isso de sensibilidade. O que eu tenho é sensibilidade para olhar para uma pessoa e falar, você poderia estar assim, ou você pode ficar dessa forma. Eu tenho muito disso também. Não é legal? E às vezes as pessoas nem imaginam que um detalhe vai melhorar o tudo. O tudo. Tem gente que fala assim, mas quem sou eu para isso? Isso aí é coisa para você. Salmo 139 diz, maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, e a minha alma sabe muito bem. Então eu sou maravilhosa. Se a palavra diz que as obras do Senhor são maravilhosas, eu sou maravilhosa. Eu estou aí. Incluída. É aí que eu estou. Então, eu preciso saber quem eu sou. Porque senão eu vou me perder nas identidades. Eu costumo muito falar isso. Que a vida nos oferece identidades. E aí a gente pega como se fosse a nossa original. Não é. E aí eu preciso ter essa consciência de que tá bom, pode ficar melhor. Sim. Tá ruim, pode melhorar. Sendo que a gente vai naquela coisa assim, dá trabalho. Gente, o que é que não dá trabalho? Vai me tirar daqui, desse lugarzinho. Me deixa aqui. E aí uma pessoa que tem um potencial, que pode produzir coisas maravilhosas, porque ninguém é igual a ninguém. Eu acho maravilhoso, Leia, o estilo, o jeito. Eu não sou igual a Leia, eu sou Marielle. Sim. E isso tá tudo bem. E não significa que também não é incrível, né? Isso aí. Porque às vezes a gente vê as pessoas sendo incrivelmente incrível e se diminui. Ser cópia, né? Ou então quer copiar. Não, seja você. Há uma beleza, né? Um poder em se apropriar da identidade, né? Há um poder em você ser, de fato, quem você nasceu para ser. E, na verdade, o lugar da nossa felicidade está exatamente na nossa identidade. Enquanto eu fico correndo atrás do vento, imitando a Marielle, imitando a outra amiga, e tentando ser o que eu não sou e nem nasci para ser, você não tá leve. Né? Você vai estar leve a que horas? A hora que você se apropria de quê? Das suas características, da sua identidade, da sua vocação, dos seus dons. Porque todos nós temos, e a gente acha que aquela outra pessoa lá foi privilegiada. Não, talvez ela tenha descoberto um pouquinho antes da gente. Isso. Agora uma coisa, né? Falando de identidade, de nós mulheres, essa competitividade, essa coisa que a gente quer ser como a outra. E as redes sociais, hein? O quanto, né, você percebe... Eu sei que você não é muito das redes, né? Mas o quanto você percebe que nós mulheres estamos vulneráveis, né, a esse padrão que as pessoas, né, ou de riqueza, ou de relacionamento perfeito, ou da mulher perfeita, o quanto nós estamos aí meio que perdendo a nossa identidade por conta disso. Hoje mesmo eu estava falando que as redes sociais é uma ferramenta maravilhosa quando você sabe usar e quando você está bem para poder usar. Se você está vulnerável, se você está doente nas suas emoções, você vai olhar ali o pessoal crescendo, o pessoal conquistando, o pessoal mostrando o lado bom da coisa, como que só existisse o lado bom da coisa. Como é que você vai sentir? Ainda pior. Sim. Você vai ficar lá embaixo, tá todo mundo indo e eu tô ficando. Tá todo mundo fazendo e eu não tô fazendo nada. Sim. E aí, eu penso que, como a Bíblia fala, existe um tempo determinado para tudo. Sim. E quando você se observa, porque é o que está acontecendo comigo. Eu costumo dizer que eu estou me conhecendo e estou me achando muito legal.
Porque por muito tempo eu era uma pessoa que queria agradar todo mundo. Mas dentro de mim, eu não estava bem. Então eu precisava ser aceita, essa é a verdade. Mas isso aí é um assunto para daqui a pouco. Vamos falar das redes sociais. Quando você não está bem ou não está pronto para ver tudo aquilo ali, ou até mesmo para ouvir, aquilo ali vai acabar contigo. Vai ser um fator de adoecimento, né? Vai te adoecer ainda mais. Porque você vai olhar e vai se sentir totalmente impotente. Sim. As pessoas produzem e eu não produzo. As pessoas vão e eu não vão. As pessoas conquistam, as pessoas têm e eu não tenho. Sim. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para nós. Sim. Porque a gente tem essa tendência de olhar muito pro outro. Sim. Mas eu amo quando a palavra... Gente, tá tudo lá. Examine-se, pois, se olhe. Poderia falar assim, examine o ambiente, examine o outro. Examine-se. Aí eu vou fazer um paralelo, amiga, com Freud, né? Faz aí. A Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem. Freud diz assim, aprenda primeiro a se conhecer, olhe para as suas profundezas. Né? E ele diz exatamente isso. Se examine, olhe para si. Porque quando a gente olha a questão da rede social, um casamento perfeito. Você vai postar lá o teu casamento com o Luiz, eu vou postar lá meu casamento com o Kleber, a minha relação. É um resultado de 32 anos. 32 anos, vou falar como mamãe sempre falou, passou muita água embaixo dessa ponte. Então, 32 anos, quantos acertos, quantas vezes você precisou perdoar, quantas vezes você precisou recomeçar. Só que isso você não consegue colocar em um post. Não Só que mesmo. ninguém também não vai lá te perguntar. Aí fala, nossa, aí meu casamento é muito ruim. Às vezes a pessoa tá começando. Olha o casamento dela, olha quanto respeito, olha quanto serviço, olha quanta admiração. Mas exatamente isso, ninguém para perguntar quantas vezes você recomeçou. Quantas vezes você sentiu vontade de desistir, apesar de não ter desistido? E exatamente isso. A mesma coisa é aquela mulher de êxito. No outro dia eu sigo uma mulher, ela tem 52 anos. E ela faz muito sucesso na rede. Inclusive, hoje ela ajuda outras mulheres a fazerem sucesso na rede. E ela diz assim, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Ou seja, o resultado que ela tem de seguidores, de compartilhamento, de venda, porque hoje ela vende no Instagram, por exemplo. E ninguém vê que é resultado aí de 10, 11 anos de trabalho. Então você olha com 52 anos e você se compara e você fala, como que essa mulher consegue não sei quantos mil seguidores e eu tô aqui? Então, muitas vezes, a gente se compara a algo que a gente nem conhece. Isso, e tem aquela questão também, Leia, que você nem sabe o que a pessoa fez para estar ali, o que ela teve que romper. Que às vezes as pessoas estão passando por, às vezes, o mesmo cenário que você está, mas elas decidiram romper. Elas decidiram ouvir a voz que dizia, você pode, rompa, vá lá, tenha coragem. E no ato de coragem, a pessoa mesmo quebrada, ela vai ali e faz o que é para ser feito. E às vezes a gente olha, ai, eu aqui, né, toda arrasada. Às vezes a pessoa do outro lado tá também, mas ela tá rompendo, ela tá vencendo. Eu costumo dizer, né, e eu declaro isso, eu vivo um dia de cada vez. Então, se hoje eu tenho um leão para matar, para encarar, eu vou encarar esse leão aqui, sorrindo. E não é falsidade, não. E não é demonstrando ser o que eu não sou, não. Sim. Existe um tempo para chorar e existe um tempo para sorrir. Então, aquele momento ali é um momento de eu estar de pé, embora eu esteja sangrando por dentro, mas eu sei quem eu sou. Sim.
Entende? Não é uma falsidade. Não é demonstrando ser o que não vive. Não é isso. Já pensou se o tempo todo que a gente estiver vivendo dificuldade, tristeza, angústia, porque isto nos sobrevém, a gente ficar o tempo todo assim? Sim. Se trancar no quarto e ficar lá o tempo todo? Existe o tempo, sim, da gente, às vezes, até ter que se trancar no quarto, ficar lá Se com a gente refazer. mesmo, se refazer, mas existe o tempo de levantar, de reagir. Come, E bebe, vambora. levanta, come, Isso. bebe. Então, não é questão, não se iluda com as redes sociais. Não é nem questão de só se iludir. Não tome aquilo tudo como uma verdade. Isso aí, mas viva a sua verdade. Sim. Encare e viva. E eu digo o seguinte, porque também a gente não é obrigado, as pessoas, né, a botar o dia mal lá. Não. Ela não é obrigada. Ela tem um propósito ali e ela está cumprindo o propósito. Quem está do outro lado é que precisa discernir que a vida não é só aquilo ali. Hoje a minha neta chorou no banheiro por alguma razão na hora de se arrumar. Aí ela virou e falou assim: vovó, princesas não choram, né? Aí eu falei: princesas choram sim. Eu brigando que princesa chora. Aí eu vi que ela tava chorando sem motivo, era dengue. Aí eu chamei pra perto da cama, trouxe pra perto da minha cama e falei: olha só, princesa chora sim, princesa não chora à toa. Mas se você tiver motivos pra chorar, se dê o direito de chorar. Aí, por fim, ela mesma começou a rir, porque naquele momento ela não tinha motivo pra chorar. Tô chorando à toa. Ei, acorda! Para de chorar à toa. Quantas Isso que a gente mulheres? precisa falar pra gente mesmo. Ei, tá chorando à toa por quê? Tá aí por quê? Tá sentada aí à toa quando tem um monte de coisa pra se fazer. Levanta, Sim. reaja. Sim. Nós precisamos, eu costumo dizer, gente, Davi não falou, Alma, por que você tá assim abatida? Ele não falou com ele mesmo, Sim. porque ele estava falando com ele mesmo. Sim. É agora que eu estou usando tudo isso, conversando. Eu com Marielle. Um alto comando. Ô, Marielle, vambora, reaja. Sim. Aí tem dia que eu falo pra Marielle: não, hoje você precisa ficar aí. Fica aí. Aí a Marielle, fica aí. Relaxa. Entende? Ei, vambora. Tá pensando assim por quê? Por que tá agindo assim? E isso funciona. Sim. Porque é aquela palavra que você falou. O que você pensa na sua alma que você é. Assim como você imagina. Assim como você imagina na alma que você é assim que você vai ser. Sim. Agora, se olhe lá no espelho. Você é essa fracassada? Você Não. é essa preguiçosa, essa parada? Não, não é. Você é essa descolorida. Não. Você não é. Então, fale pra você. Você não é essa. Ou se no momento, porque eu lembro, né? Daqui a pouco a gente deve falar sobre isso. Eu lembro que quando eu fiz terapia, por conta de uma fase que eu vivi, eu cheguei pra psicóloga e falei assim: tô muito arrasada. Pode falar, amiga, pode contar. Tô muito arrasada. Ontem eu fui em um aniversário e eu não consegui nem ficar. Por quê? Porque eu não conseguia ouvir as vozes, porque tava tudo muito barulho, eu comecei a me irritar, a me incomodar, tive que ir embora. Tá arrasada por quê? Porque eu sou a festa. Eu era a pessoa que dançava, mas no momento, você é essa daí. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Nesse momento, a tua realidade é que você não é a pessoa da festa. E nós precisamos aprender a nos respeitar. Porque às vezes a gente se sabota impondo condições que vai nos machucar ainda mais. A gente já tá machucado. Não, eu tenho que ir. Não, eu tenho que fazer. Aí eu falei assim pra ela: Quando ela me disse assim, nesse momento, essa aí é você. Eu falei, não tem quando você murcha assim? Eu Sim. falei, então eu vou ter que encarar que nesse momento essa sou eu e vou E respeitar meu me processo. respeitar o meu processo. Vou me cuidar, vou... E esse negócio de terapia tem dia que a gente não quer, né? E toma umas lambadas, Tem né? dia que a gente não... O quê? Põe lambada nisso. Porque a gente se... Eu costumo falar que a gente se acha. E nessa da gente se achar, se você... Eu já fiz esse teste.
que você acha que eu sou? Jesus fez essa pergunta, né? Você é uma mulher forte, poderosa e Foi, eu sou isso. Mas ninguém diz que eu sou sensível. Ninguém diz que eu sou frágil. Que preciso de cuidado, às vezes. Que preciso. Por quê? As pessoas podem falar o que elas realmente veem. Mas você sabe quem você é de verdade. Mas deixa eu falar, já que você falou, vamos... Porque ainda tem isso, né? Uma mulher forte, e que você é. Uma mulher corajosa, porque você é. Inspiradora, a verdade é essa, né? De uma identidade única, né? Uma sensibilidade, eu costumo dizer... É lindo ver você adorando a Deus, assim. A gente vê a sua entrega, a sua emoção. A gente não sabe onde começa. Eu vi isso no seu aniversário. Tinha horas que eu falava assim, onde que ela termina e onde Deus começa? Porque fica é uma mistura muito bonita, né? Eu vejo que você não é religiosa. Não. Você é uma mulher que carrega a essência de Deus. E você é uma inspiração. A verdade é essa. Quando eu posto, vou estar na igreja da Marielle. As pessoas, nossa, quando? Que horas? Eu queria conhecê-la. Sempre tem alguém lá buscando essa proximidade por, de alguma maneira, querer se aproximar dessa mulher. E nesse momento que você cita agora, e você vai falar um pouco mais, você precisou até... deixar com que as pessoas vissem que você também é humana. Apesar de ser filha, amada, serva, adoradora, líder e tantas outras coisas, você precisou de cuidado. E como que foi isso para você? Porque eu acredito que com sua história, muitas mulheres que estão nos assistindo hoje e que sentem o que você sentiu, vão ter coragem de buscar ajuda. Falar sobre isso, eu acho algo muito importante, porque eu costumo dizer que esse período da minha vida foi até hoje o mais terrível. Mas o aprendizado está sendo espetacular. Pensa num negócio incrível. As descobertas, está sendo incrível. Você falou aí sobre... eu ser uma pessoa contagiante, a forma como eu me quebranto diante do Senhor. Eu sou essa pessoa de que eu amo ser chamada amiga de Deus. E quando Jesus fala assim, quem quiser me seguir, renuncie-se, tome a sua cruz e vem. Eu tenho isso comigo. Porque não tem aquela pessoa que... sabe quem é e das mazelas que tem. Jesus tem misericórdia de mim, porque se tu não trabalhar aqui vai dar ruim pra mim. Então a minha relação com Deus é essa, de verdade. Não tem como eu mentir pra ele. Não tem. Então tem uma palavra até que fala, né, sobre essa questão da gente se colocar nu, assim, se despir mesmo diante dele. Então, é isso que eu procuro fazer. Agora, em 2020, a gente passou por uma pandemia, né? Foi o início de uma pandemia. Sendo que, eu vou resumir o que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa... Eu comecei a liderar com 13 anos de idade. Eu comecei a liderar na igreja. Então, eu ainda era uma pré-adolescente. Sendo que eu fui chamada para liderar, porque eu sempre, nesse tempo, eu era pessoa da música. Gostava de estudar música, de tocar instrumento. E aí o líder falou assim, ela é bagunceira, mas ela tem potencial. Vou colocar ela para reger o conjunto da juventude. Então eu comecei a liderar muito nova. Então responsabilidade, né? E... o tempo foi passando, os anos foram passando, sendo que o que eu aprendi é que eu deveria de ser forte o tempo todo. Porque você serve a um Deus que é forte. Então você tem que ser forte. Não chore.
Porque Jesus é a tua alegria. Então pensa, ouvindo tudo isso e deixando isso entrar em mim. Anos seguidos. Quando eu estava assim, em momentos de fragilidade, precisando expor algumas coisas, eu retia. E aí, quando eu cheguei à fase adulta, que as responsabilidades maiores vieram, aquela coisa, retendo. E não tem a coisa de você é forte, você pode, você consegue, você aguenta. E eu fui. E foram vários eventos traumáticos, porque a gente que lidar com pessoas, a gente passa por decepções, traições, e dizem que você é o que você não é. E eu fui retendo. Eu estava angustiada. Não, eu tô alegre, eu tô feliz, porque Jesus é a minha alegria. Eu tava triste. Por quê? Ficar triste por quê? Você é mulher de Deus. Vai orar. Tenha fé. E por muitos anos. Até que quando eu tinha 25 anos, eu tive a notícia de que meu pai tinha falecido. E aí deu ruim. Olha qual foi a minha postura. Eu tenho que ser forte. Olha lá, mais uma vez. Mais uma vez. Eu tenho que ser forte para minha mãe e para os meus irmãos. A essa altura do campeonato já não era nenhuma outra voz, era você mesmo se cobrando. Era a minha voz, falando assim, você tem que ser forte para sua mãe e para os seus irmãos. Seu pai morreu. E ali eu assumi um papel que não era meu. E ali eu retive o luto. Eu não vivi o luto da morte do meu pai. E o meu pai me ensinou a gostar da leitura, a gostar de estudar, a cozinhar. Eu hoje sou a pessoa que amo cozinhar. Meu pai que me ensinou a cozinhar. Meu pai que me ensinou a limpar uma casa. Meu pai me ensinou a matar uma galinha e cortar tudo bonitinho. Então, o meu pai, ele tinha ali, na minha vivência, uma participação incrível. E com essa notícia, não tem aquela coisa assim, eu tô mal, mas eu não posso demonstrar, porque eu tenho que ser forte. E eu tinha 25 anos de idade e a partir de então eu comecei a ter crises. Só que eu não sabia que era crise de ansiedade. Era falta de ar, dor no peito e eu falava, eu vou morrer. Por várias vezes eu fui para emergência e dava ataque cardíaco, dava arritmia cardíaca, tudo por conta do emocional, do que estava retido, do que eu não tinha vivido. Era o tempo do luto. Eu falei, não, eu tenho que ser forte. E eu não vivi. E aí, 25 anos depois, que foi 2020. Quando menos esperava, a gente tem uma notícia de que tem um vírus, que a gente entra numa pandemia, e o que é que estava levando as pessoas à morte? Falta de ar. E meu pai morreu de quê, gente? Falta de ar. Ele teve edema pulmonar, quando o pulmão dele estava secando e o coração crescendo. Então, E justamente no início da pandemia, uma querida, uma moça de 26 anos, que eu tinha como filha, a gente teve a notícia de que ela havia falecido. No sábado, ela estava muito bem na igreja, e na segunda-feira à tarde eu recebo a notícia que ela tinha falecido. Como? Falta de ar. E aí foi um gatilho terrível para mim. Porque quando eu abri as redes sociais, as pessoas estavam morrendo de Covid com falta de ar. O meu pai havia morrido de falta de ar. Essa querida, que era como uma filha, de falta de ar. E aí, em poucos dias, eu explodi. Não tem... Tudo que você retia por todos aqueles anos explodiu dentro de mim. Eu tive Covid, que eu fiquei muito mal. E num sábado, à tardinha, já chegando à noite, eu passei muito mal. Eu comecei a sentir falta de ar.
Mas não era por causa do Covid, era por conta da ansiedade. Mas a gente estava tão assim, no nosso emocional, que toda falta de ar que vinha, você vai morrer. E foi quando realmente algo virou dentro de mim, nas minhas emoções. Se eu chorar, não liga não, tá, gente? Pode chorar. Porque foi um tempo bem forte. E eu lembro que eu fiquei muito tempo no banheiro, que eu estava passando mal, e minha filha gritou: mãe, você tá muito tempo aí, tá tudo bem? Eu só falei assim: chama seu pai. Quando o Luiz chegou, eu não sei o que aconteceu dentro de mim. Fez assim, ó, tac. E eu comecei a me tremer. Era chorando o tempo todo. E veio pânico, veio medo, veio pavor, veio tudo. Não tem tudo misturado? E num tempo que era fica em casa. Até os médicos tinham sumido. Porque foi logo no início. Ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo. Sim, ninguém tinha explicação. E aí, o que fazer? Não tinha médico. Eu procurei, não tinha. Eu consegui um médico 2 semanas depois, que eu estava vivendo os piores dias da minha vida, sem saber o que eu estava sentindo, vivendo, sem poder explicar, sem saber explicar. E aí foi quando eu comecei, quando eu fui ao médico, ele me deu 9 remédios. Sabe o que é tomar 9 remédios? Para uma pessoa que nem para dor de cabeça tomava remédio. E foi quando eu me tranquei no quarto, não quis mais saber de ninguém. As luzes se apagaram para mim, as cores. Não, meu mundo ficou cinza, preto, não tinha mais cor. E eu não queria mais ver ninguém. Eu não tinha, como que eu vou dizer? Mas aquela coisa de estar com ninguém. Eu não dormia. Eu deitava para dormir, eu não dormia. E foram dias de pavor. Muito pavor. E eu lembro que uma vez, Luiz falou assim: Marielle, vamos sair um pouco de casa? Eu falei assim: eu tenho que fazer alguma coisa para ocupar minha mente, porque tá tudo muito embolado. E eu fui comprar material para fazer crochê, para distrair. Quando eu atravessei a rua, eu ouvi a voz dizendo: se joga na frente desse caminhão e acaba logo com isso. Vontade dá. Porque o que a gente sente, a gente não consegue explicar. Mas eu costumo dizer que se a palavra de Deus não for suficiente para mim, nada mais é. Eu estava vivendo esse cenário, mas eu tinha Deus. E é importante, quando nos dias mais sombrios da nossa vida, a gente tem a convicção de onde é o nosso lugar. Porque existem pessoas que falam assim: vocês não sabem o que é isso. Eu, Marielle, sei. É claro que cada um vive a sua experiência. Uma proporção. Cada um vive uma proporção. Mas o que não se sabe explicar, eu já senti. Porque se você falar assim, fale detalhadamente do que você acha que aconteceu dentro de você, eu não sei. Luiz perguntava: tá chorando porque eu não sei. O que você tá sentindo? Eu não sei. Mas era algo terrível. E para sair desse lugar? É o que eu te falei. Eu poderia estar vivendo aquele cenário, estar dentro daquele cenário, mas eu tinha um lugar. E esse mesmo lugar eu hoje ainda tenho. E sempre terei. Que é o meu lugar em Deus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É claro que por eu ter sido pega de surpresa, porque quando eu falo que a gente se acha, a gente se acha. Quem é você? A forte, a poderosa, aquela que aguenta tudo. Então eu fui aguentando. Tava sentindo esgotada, tava me sentindo angustiada, mas ainda tinha uma força aqui. Então e vambora. Na verdade, vale até a gente lembrar, né? Que a gente sempre fala disso hoje, quando a gente tá junto. A gente viveu um tempo onde a gente cuidava muito do espiritual.
Eu sou essa. Cuidava Era, né? muito do espiritual. E a gente não valorizava ou não dava atenção para esse emocional, na verdade. A sua crise não era uma crise espiritual. Não. Espiritualmente eu estava muito bem. Tanto é que nessa época tinha grupos, né, de oração por conta do que estava acontecendo no mundo. Uhum. E você acredita que mesmo assim eu ainda mandava mensagem de oração quando eu conseguia para outros? Tanto é que pessoas até hoje não acreditam que eu vivi o que eu vivi, porque sempre me olharam. Eu recebi mensagem: eu quero a minha pastora de volta. Não fica em casa tomando remédio e fica com esse mimimi, não. Eu quero a minha pastora de volta. Então, o que eu quero também trazer é que a gente não é essa fortaleza toda que dizem que a gente é. Sim. Quem é forte é o Senhor. Sim. Nós não podemos negligenciar a nossa humanidade. Sim. E por muitos anos eu negligenciei quando eu retive as minhas emoções. Quando eu segurei, guardei. Até que um dia explodiu. E eu li alguns livros nesse tempo, porque eu tinha que ocupar a minha mente. Uhum. E um livro dizia que era uma competição de artista plástico. Eram 5. Isso aí foi para eu me levantar. E esses 5, o desafio deles era pintar uma tela que transmitisse paz e tranquilidade. E eu costumo perguntar: se você estivesse num desafio, que você tivesse que pintar uma tela que transmitisse paz e tranquilidade, você pintaria o quê? Eu pintaria uma grama verdinha, um céu azul, um mar tranquilo, pássaros voando. Eu também. Pintaria cheio de flores, que eu amo. Teve um desses artistas que pintou uma tela toda preta, com raios, trovões, rochas, e nessas rochas água batendo forte na rocha, e todo mundo ficou apavorado. Como que o desafio é pintar algo que traz paz e tranquilidade, segurança, e você pinta um negócio desse, rapaz? Mas quem iria analisar eram especialistas. E quando eles foram analisar, quem ganhou o prêmio? Esse rapaz. Da tela preta, com raios, trovões, esse cenário terrível. Mas o que os especialistas viram? Detalhes. E naquelas rochas onde as águas batiam fortes, existia um ninho de águia. Onde a águia, naquele cenário de escuridão, de treva, de pavor, de vento forte, de águas fortes batendo, de raios e de trovões, ela acolhia os seus filhotes debaixo das suas asas. Que perfeição. Eu falei: sou eu nesse cenário. Aí pensa num negócio assim. E aí eu falei assim: Deus, quantas vezes eu pedi pra tu me tirar disso aqui? Mas eu sinto que mesmo aqui, eu não estou sozinha. Eu sou esse filhote de águia que estou debaixo das tuas asas. O cenário não é o tranquilinho. O céu azulzinho e o mar tranquilinho. É totalmente contrário. É totalmente diferente disso. Sim. Mas tu estás aqui comigo nesse cenário. Sim. E aí eu comecei a declarar. Não tem a parte que eu falei? Falar com você mesmo. Quando as crises queriam vir bem forte, eu falava assim: Marielle, você não está sozinha. Você não está sozinha. Você está muito bem acompanhada. E a minha alma passou a absorver aquilo ali. Embora o cenário... Aquela verdade. Porque muitas vezes a gente faz do cenário a nossa verdade. Quando um cenário, ele pode ser mudado. E aí, a gente acredita que aquele cenário é o nosso lugar. Não. Existe um lugar de paz, de proteção,
onde você pode se sentir totalmente seguro e segura no meio do caos. Muito interessante. Vulnerável e segura. Convicta. Parece contraditório. Segura. Só parece. Aí, pra gente terminar, né? Que a gente tá indo pra aquele já... Como que passa rápido, né? Quando a gente tá numa conversa gostosa. E aí, dentro disso tudo... tratamento, você começou a cuidar, né, do seu físico, da sua saúde, já não mais só pro espiritual, você também cuidou das suas emoções, passou por um processo terapêutico. E quais lições ficaram, né, para pastora, esposa, mulher, mãe? O que você aprendeu, né? Eu sei que você ainda está aprendendo, né? Vou aprender. Com tudo isso. Mas disso tudo, a hora que você precisou ser o filhote da águia e ficar protegida, o que você aprendeu nisso tudo, nesse tempo de tratamento? Uma palavra é: faça conforme as tuas forças. Uhum. Eu ouvi por várias vezes o próprio Deus falando assim comigo. Eu não fui uma filha obediente. Porque eu me achava quando eu podia resolver. Quando eu podia estar. Então eu não fui fazendo conforme as minhas forças. Então a gente precisa aprender a ser um filho obediente. Porque nessa da gente se achar... Não, eu posso. Não, ainda tenho força para fazer, para ir. Ninguém pode, não, eu posso. Nós não podemos negligenciar a nossa humanidade. Uhum. Seja quem você for, líder, mulher, porque Deus colocou papéis. Sim. Mas você não pode esquecer que você é um ser que não tem só espírito, você tem espírito, alma e corpo. Era disso que eu não tinha me dado conta. Hoje, né, eu faço terapia, fui a psiquiatra, neurologista, fiz todos os tratamentos que eu deveria e devo fazer. Sim. Eu costumo dizer que a oração, ela move sim. Deus é poderoso para fazer o que você não pode fazer. Sim. O que é pra gente fazer, nós vamos nos mover e nós vamos fazer. Deus não ia descer do céu e fazer terapia comigo, pra mim, no meu lugar. Sim. Eu tive que fazer. Deus não ia descer do céu e ia lá no neurologista, no psiquiatra. Não. E tem ainda aquela história: eu não aceito tomar esses remédios. Você pode até não aceitar, mas tá precisando nesse momento tomar. E se desobedecer, paga o preço. Se desobedecer, paga o preço. Então, mudar. Quando lá no livro de Romanos fala, transformem-se pela renovação da vossa mente, esteja aberto para isso. Sim. Porque a gente se coloca no lugar de que é isso e ponto final. O que é isso e ponto final é o que a palavra de Deus diz. Sim. Agora, o que disseram dizendo que era a palavra de Deus é uma outra história. Ou a minha opinião. Isso aí. Então, a gente precisa se respeitar. A palavra que eu deixo se olhe, porque eu não me olhava. Se olhe, se observe, se respeite. Uhum. Antes de amar o próximo, seja um padrão, né, que se ame. Eu tenho isso comigo. Eu vou transbordar do que eu estou cheia. Sim. Se eu não me respeito, se eu não me amo, se eu não sei quem eu sou, se eu estou perdida em algum lugar, em algum labirinto, eu preciso me encontrar. Sim. Eu preciso saber qual é o meu lugar. Porque quando eu sei, gente, qual é o meu lugar, eu posso estar em qualquer lugar, sabendo qual é o meu lugar. Sim. Aí eu não me perco. Ai, gente, a gente chega no final.
doida para ficar um pouco mais. Aprendemos muito, né? Aprendemos demais. Tem mais 10 minutos? Ué, gente. Aprendemos muito, né, Marielle? A gente tem a oportunidade de crescer, né? Quando a gente escuta outra mulher falando. A gente vai perdendo oportunidades, a gente vai perdendo a chance de crescer, sabe? E eu sempre que estou com você e com tantas outras mulheres, eu escuto, na verdade, né? Essa coisa do olhar, do escutar a história, do aprender, do se fortalecer. Quanto ouro as nossas amigas têm trazido pra gente, pra nós, né? Eu quero te convidar a seguir a Marielle. Fala pra mim aí o arroba, sabe? Marielle Vargas. Arroba Marielle Vargas. Marielle com I. Marielle Vargas, maravilhosa. Como eu falei, faz parte de vários projetos. Um deles é o Falas, né? Que você tá hoje. O Falas são mulheres que contam histórias, que vivem experiências de dor, mas que romperam, saíram do lugar, decidiram sair, né? Ou então viveram o processo. Sim. Porque não adianta também a gente decidir sair de algo que é um processo. Sim. Então, mulheres que viveram o processo e têm vencido. Sim. Esse é o Falas. E aí a gente aprende com Falas, aprende com você, com tantas outras mulheres que tá cada uma vivendo o seu processo. Isso. Não tem ninguém fora de processo. Não. Algumas mais avançadas, outras ainda lá no meio da tempestade, né? Mas todas vivendo. E é a questão do olhar. A Bíblia diz assim, ó: se o teu olhar for bom, todo o seu corpo terá luz. Sim. Então, quando eu olho uma pessoa crescendo, avançando, aí eu paro e falo, mas passou um processo. Não queria estar nesse lugar, não. Deixa eu aqui no meu. Deixa eu aqui no meu, porque o que eu passo, eu sei que eu suporto. Embora às vezes a gente ache que não. Sim. Mas a palavra de Deus é verdadeira quando diz: não vai vir nada que você não suporte. Então, se você está passando, você suporta. Tenha fé, você suporta. Mas é importantíssimo que você saiba qual é o seu lugar. Sim. Isso é importante. Gente, que mulher maravilhosa. Sou grata a Marielle, amizade pra sempre. Conheço tem pouquíssimo tempo, mas de uma afinidade. Às vezes tem coisas que você fala que eu me identifico absurdamente, assim, de características, né? E fica aqui com a gente, assista esse podcast, curta aí, mas também siga o nosso canal, né? Se inscreva no canal. Para quê? Para sempre que tiver uma nova mulher, uma nova inspiração, você ter acesso a uma nova história. E vamos juntas, vamos aprender assim, nós podemos voar. Beijo e até a próxima.